é porque ocorreu até chegar essa festividade, muito joelho no chão, muitas lágrimas e dificuldade. E se essa festividade está acontecendo nesta noite, é porque primeiro o projeto brotou no coração de Deus. E é bom quando nós observamos e contemplamos o projeto de Deus sendo concretizado em nossa vida. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe que está ali, juntamente com a irmã Zione. E eu quero louvar ao Senhor por essa torcida que eu tenho aí. Graças a Jesus, meu irmão Cristo, Raimundo, Gerson, Gilson e os demais irmãos que eu não vou mais citar nome, para que eu não possa cometer uma injustiça. Mas Deus abençoe a todos, pastor Júnior, pastor Pirajara, já vi já em outros lugares. Que Deus e Cristo abençoe poderosamente todos os irmãos. Meus amados, quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Graças a Jesus. Então abra a vossa Bíblia, por gentileza, no tema escolhido para essa festividade, Tiago capítulo 4, versículo de número 10, e logo após, livro do profeta Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 11. Tiago capítulo 4, versículo 10, e logo após, livro do profeta Daniel, capítulo 5 e versículo de número 11. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Quem não achou na Bíblia, pode ler o tema ali, querido. Está escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Daniel capítulo 5, versículo 11. Apenas a primeira parte do versículo 11, que diz: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Mais uma vez, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. E você diz amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos e demais diletos amigos do Evangelho, nesta oportunidade, o texto que agora lemos em Tiago capítulo 4, versículo 10, que foi o texto tema escolhido por essa congregação, em especial o tema dessa festividade. Existem algumas verdades aqui neste texto que eu não poderia começar a pregar sem antes poder externá-la. A primeira coisa que Deus vem chamando a atenção através do seu servo Tiago é sobre a palavra humilhação, se tornar humilde perante o Senhor, coisa que, por passar algum tempo, a igreja do Senhor tem perdido a sua credencial de ser humilde, de ser uma igreja disposta a ajudar, uma igreja humilde que faça a diferença entre aquelas que se autodenominam poderosas e se auto-exalta. E quando nós vamos falar sobre humilhação, ou sobre permanecer humildes diante de Deus, ou na presença de Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 está escrito: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Em 2 Crônicas capítulo de número 7 e versículo de número 14 está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Notem que em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6,
quando Pedro ele vai exortar a igreja concernente a permanecer humilde debaixo da potente mão de Deus, Pedro vem lembrando a igreja que é no tempo certo que Deus vai exaltar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então, nada mais certo é do que dizer que há um tempo para ser exaltado. Há um tempo para Deus te exaltar. Em toda a história da Bíblia, nós vamos ver que todos aqueles que se permaneceram humilhados ou humildes diante da presença de Deus, no tempo certo, Deus os exaltou. Jesus disse que todo aquele que se humilhar, ele será exaltado, mas todo aquele que se exaltar, esse será humilhado. E o texto que agora lemos, no capítulo 5, e versículo de número 11, do livro do profeta Daniel, que é conhecido na Bíblia como um dos maiores profetas, pois a Bíblia divide os profetas em duas classes: profetas maiores e profetas menores, não no sentido de valor ou de hierarquia, no que se diz respeito um ser maior do que o outro, mas quando a Bíblia, ou quando nós qualificamos profetas maiores e profetas menores, é devido ao tamanho do seu cânon sagrado, ou seja, é devido ao tamanho dos livros que os profetas deixaram. Existe livro de profetas que são muitos pequenos, muitos resumidos. Existe livro de profetas que parece mais uma epístola do que propriamente um livro, e destes são chamados de profetas menores. E o profeta Daniel, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi levantado por Deus no tempo certo. Ele foi exaltado por Deus em um período muito difícil, em que Deus resolveu acertar as contas, ou por que não dizer os ponteiros, com a nação de Israel, que havia se enveredado pelo caminho do pecado e da idolatria, se distanciaram de Deus, abandonaram os conceitos, os preceitos divinos, e se aprofundaram no lamaçal e na miséria do pecado. E logo Deus resolve tomar uma atitude, trazer Israel de volta para si. Então Deus usa o cativeiro babilônico. Deus levanta o rei Nabucodonosor para que pudesse levar a nação de Israel para o cativeiro da Babilônia. E o texto sagrado diz que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, sitiou toda a cidade, destruiu os templos, os portões de bronze, colocou fogo na cidade, sitiou o templo e levou os utensílios da casa do Senhor. E juntamente com os utensílios, a nação de Israel em cativeiro para a Babilônia. E ao chegar àqueles portais, ao chegar ao grande portão daquela cidade de Babilônia, a nação a que Deus tinha escolhido para exaltar o seu nome, a nação a que Deus tinha escolhido para exaltar a sua grandeza, agora está nas portas do cativeiro da Babilônia. E o texto sagrado diz que Nabucodonosor, ele chamou os seus oficiais, o seu departamento oficial, que Daniel capítulo 2 vai dar o nome dele de Aspenaz de Oriox, e comunica a eles para que eles fossem no meio dos cativos de Judá, para saber qual era o grau cultural, para fazer uma pesquisa, para saber quais eram os inteligentes que ali havia, para saber quais eram os profissionais, os entendidos da época, para que eles pudessem levá-los e usá-los no cativeiro da Babilônia. E o texto sagrado diz que nessa pesquisa sobraram 4 jovens. O nome deles eram Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que posteriormente passou a ser chamado de Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar. Esses jovens foram escolhidos talvez pelas suas aptidões, ou pela sua inteligência, ou pela sua aparência, ou pela sua esperteza. E dessa pesquisa, quando sobram esses 4 jovens, diz a Bíblia Sagrada que eles foram levados para trabalhar dentro do Palácio Real. O nome de Daniel, que significa Deus é o meu juiz,
As penais de Oriox colocou Belsazar, que quer dizer Baal me proteja. O nome de Ananias, que significa Jeová é gracioso. As penais de Oriox colocou Sadraque, que quer dizer a deusa Diana, a deusa da lua ou a deusa da prostituição. O nome Misael, que significa Deus é sem igual. As penais de Ariox colocou Mesaque, que quer dizer homem exaltado à elevação. O nome de Ananias, que significa Jeová é gracioso, aquele que ajuda. As penais de Ariox colocou Abednego, que quer dizer servo de Nego. A palavra negro interpretada para o original quer dizer negro escuro, ou seja, templo de treva. E a Bíblia diz que esses 4 jovens, esses 4 mancebos foram levados para trabalhar dentro do palácio real, dentro do palácio do rei. E ao chegarem dentro do palácio real, eles propuseram em seu coração em não se contaminar com os manjares da Babilônia. Eles decidiram permanecerem crentes ao Deus a quem servia. Eles permaneceram fiéis ao Deus a quem servia, mesmo distante do templo que havia sido destruído, mesmo distante dos sacerdotes que havia sido saqueado e levado para a Babilônia, mesmo distante de sua pátria, distante da sua terra, distante dos seus irmãos. Eles decidiram permanecerem fiéis ao Deus a quem servia. Eles decidiram permanecerem crentes mesmo não olhando para o tamanho da distância. Isso independe de geografia. Quem depende de 4 paredes, mas que está dentro de um coração que foi salvo em Jesus de Nazaré. E o texto sagrado diz que esses 4 jovens, desses 4 jovens, um se sobressai. O nome dele é Daniel. Daniel, ele era um jovem diferente. Era um jovem que tinha muita comunhão com Deus. Era um jovem que tinha uma vida cotidianamente, que orava ao Senhor 3 vezes durante o dia. Era um jovem que tinha muita intimidade com Deus. Era um jovem que tinha muita comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que este Daniel, ele resistiu a mais de 2 impérios. E o texto que acabamos de ler nessa oportunidade, no capítulo 5, versículo 11, já não é mais o rei Nabucodonosor que está governando a Babilônia. O rei que agora está governando a Babilônia é o rei Belsazar. Belsazar, que agora vem suceder a Nabucodonosor, seu pai, ele está governando a Babilônia. E diz o texto sagrado do capítulo 5, que de um daqueles dias, ou de uma daquelas noites, Belsazar chamou o seu departamento, seus empregados, e comunicou a eles que ele ia dar um grande banquete. O banquete de Belsazar foi feito para 1000 dos seus convidados. E a Bíblia diz que chegou o dia do grande banquete. A festa estava pronta. O banquete estava excelente. Havia no banquete de Belsazar muita comida, muitos convidados nobres do mais alto escalão da sociedade babilônia. Havia no banquete de Belsazar muitos sábios, encantadores, mulheres bonitas, atraentes, formosas. Havia no banquete de Belsazar muita bebida, muito vinho, carne, churrasco. O banquete era digno de um banquete real. E as pessoas bebiam, contavam piadas, tinha povo da corte. A festa tinha de tudo o que uma festa mundana e profana tem de direito. Em uma certa ocasião daquela noite, em uma certa ocasião daquela festa, trouxeram para Belsazar um vinho. Eu não sei explicar para os irmãos se aquele vinho era um vinho especial, mas Belsazar, ao provar do vinho, acendeu-se uma luzinha no seu entendimento. E ele disse: olha, este vinho que vocês me trouxeram é muito bom, é muito gostoso, e ele não é para ser tomado ou bebido em qualquer cálice. Eu quero que vocês vão lá dentro da tesouraria, onde existem muitos cálices que o rei Nabucodonosor
Nabucodonosor, meu pai, sitiou ou saqueou no templo do Deus de Israel. Eu quero que você vá lá, pegue aqueles cálices, passe um pano nele, tire a poeira daqueles cálices, lavem eles e tragam aqui aqueles cálices intitulados cálices sagrados. Tire a poeira deles e tragam aqui, porque eu, Belsazar, eu vou beber vinho nos vasos sagrados de Deus. Coitado deles, assim eles fizeram. Se esqueceram que de Deus não se escarnece, se esqueceram que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Quem semeia na carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! E o texto sagrado diz que assim eles fizeram. Quando trouxeram para Belsazar o cálice, quando colocou o vinho dentro do cálice, quando Belsazar estava ingerindo o vinho nos cálices sagrados de Deus, um penetra apareceu na festa. Aleluia! Alguém que não tinha sido convidado, alguém que não era bem visto ali. Sabe quem era? O grande Deus Jeová. Jeová foi na festa de Belsazar. Mas só que Jeová é tão grande, Jeová é tão poderoso, que ele diz: eu vou mandar só a parte da mão, para mostrar para Belsazar quem é rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu não sei explicar para os irmãos se naquela noite ou naquele dia foi a falanginha, uma falangeta, mas a Bíblia diz que foi a parte da mão que apareceu e escreveu na parede estucada, na sala do banquete, na sala onde havia vinho, música, profanação e tantas outras coisas. A mão misteriosa apareceu e escreveu a sentença do rei Belsazar. E diz o texto sagrado que quando Belsazar ficou olhando aquela mão escrevendo na parede estucada, verso de número 6, então se mudou o seu semblante e seus pensamentos o turbaram. A primeira coisa que aconteceu quando Belsazar olhou aquela mão escrevendo na parede estucada foi que o vinho fica amargo, a festa acabou, a alegria desaparece. Deus sabe como começar uma festa, Deus sabe como iniciar uma festa, Deus sabe como encerrar uma festa. E diz o texto sagrado, em uma tradução mais original, que quando Belsazar olha aquela mão escrevendo na parede estucada, ele desfigurou-se diante de uma parte de uma mão, diante de um pedaço de uma mão. O rei ficou pálido. Pálido é uma cor que não existe, essa cor. Quando o pai ou a mãe vai registrar o filho no cartório, que é um escrivão que estiver atendendo pergunta qual é a cor, ninguém diz que a cor do filho é pálida, ou é branco, ou é moreno, ou é mulato, ou mameluco, menos pálido. Pálido é a cor de alguém sem a glória de Deus na vida. Pálido é a cor de um rosto desfigurado que não conhece o Deus Todo-Poderoso. Não existe crente pálido. Todo crente tem a cor de ambar, que é a cor de fogo, porque Paulo diz que nós não somos como Moisés, que quando desceu do monte teve de botar o véu no rosto, porque a glória do teu rosto era transitória. Paulo diz que nós não somos assim. Nós, com a cara descoberta, refletimos a imagem do Senhor e somos transformados de glória em glória. A cor de Deus é a cor de fogo. E como é que você me prova, pregador, que a cor de Deus é a cor de fogo? Ezequiel capítulo 1, capítulo 2 diz: eu vi um homem semelhante à cor de ambar, cor de fogo. Olhei de cima para baixo, era fogo. Olhei de baixo para cima, era fogo. Olhei na sua cabeça, era fogo. Olhei no seu peito, era fogo. Olhei no braço direito, era fogo. Olhei na esquerda, era fogo. Olhei na sua perna, era fogo. Olhei no lado direito, era fogo. Olhei por trás, era fogo. Olhei na frente, era fogo. Era fogo em cima, era fogo embaixo, era fogo na direita, era fogo na esquerda. Esse Deus é fogo, esse Deus é fogo, é fogo. A cor de um crente que conhece Deus é a cor da glória de Deus, que é a cor de fogo. E eu quero perguntar para você nessa noite:
Você já sentiu desse fogo da glória de Deus aí? Levanta a sua mão e e quando Belsazar fica olhando, a primeira coisa que aconteceu, quando Belsazar fica olhando aquela mão escrevendo na parede estucada, foi que ele desfigurou-se diante de um pedaço de uma mão. Belsazar, mas você não ia ficar doidão? Você não ia chapar os pés nos vinhos, nos cálices sagrados de Deus? Agora você está desfigurado, irmão. Quando Deus se manifesta, não existe demônio que fique quieto. Quando Deus se manifesta, o soberbo desfigura-se. Quando Deus se manifesta, o jactancioso desfigura-se. Quando Deus se manifesta, o hipócrita desfigura-se. Quando Deus se manifesta, a mentira sai e a verdade reina. A segunda coisa que aconteceu, quando Belsazar fica olhando aquela mão escrevendo na parede estucada, diz o texto sagrado que a junta dos seus ossos relaxaram, ou seja, uma perna batia uma na outra. A segunda coisa que aconteceu, quando Belsazar ficou olhando aquela mão escrevendo na parede estucada, foi que a junta dos seus ossos relaxaram. Ele perdeu a firmeza e a perna batia uma na outra. Dá para você imaginar a cena? Vocês estão vendo aqui essa casa de 1,83 m de altura? Aqui dentro existe uma estrutura óssea chamada esqueleto, e o esqueleto é o responsável pelo sustentáculo dessa casa que os senhores estão vendo aqui. Quando o ser humano encontrar a doença chamada dengue, diz que essa pessoa tem que ficar com bastante repouso, porque dói na junta dos ossos, e é na junta dos ossos que está o sustentáculo do peso do corpo. Quando Belsazar, ele olhou aquela mão escrevendo na parede estucada, ele perdeu a firmeza do corpo. Uma perna fez assim, e logo que fez assim, não tem firmeza, e uma perna batia uma na outra. O soberbo não fica firme quando Deus se manifesta. O hipócrita não fica firme quando Deus se manifesta. O único trono que não recebe nenhum tipo de abalo, o único trono que não pode ser abalado, é o trono do nosso Deus Jeová. O profeta Jeremias disse que o seu trono subsiste de geração a geração. Salmo 89 diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão diante dos seus olhos. Muitos tronos se levantaram, mas caíram. Muitos reis se levantaram, mas voltaram para o pó. Mas o trono do nosso Deus permanece para todos sempre. Quantos acreditam nisso? Levanta a sua mão e glorifica Ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não existe estrutura que abale o trono do nosso Deus. Não existe terremoto que abale o trono do nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus único. Jesus Cristo, como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele foi a água da vida. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, foi vendido como escravo, mas como Deus, é o Senhor de todos. Como homem, ele morreu, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. Acabou a festa, acabou a festa. Tira o vinho, tira o vinho, tira o vinho, por favor. Tire todos daqui. Trago aqui na minha presença os astrólogos, para ver se eles conseguem interpretar o que está escrito ali. Vieram os astrólogos e disseram: que foi? Qual o problema? O que é que está acontecendo aí? Ele disse: dá uma olhadinha lá, veja se você consegue interpretar o que está escrito ali. Os astrólogos olharam e disseram: nós não sabemos ler. Então traga aqui os bruxos. Vieram os bruxos, olharam, e aí dá para ler? Nós também não sabemos ler. Então traga aqui os encantadores. Vieram os encantadores e disseram: qual é? Qual o problema? O que é que está acontecendo? Ele disse: dá uma olhadinha ali na parede, veja se vocês conseguem interpretar o que está escrito ali. Eles olharam: nós também não sabemos ler. Então chama aqui os adivinhadores. Vieram os adivinhadores e disseram: que foi, rei? É para interpretar o que é aquela escrita na parede ali. Veja se vocês conseguem adivinhar quem foi que escreveu
aquilo ali. Eles olharam e disseram: nós também não sabemos ler, muito menos adivinhar. Ninguém podia interpretar o que estava escrito na parede. Irmão, segredo de Deus, hipócrita não interpreta. Segredo de Deus, quem joga buzo não interpreta. Segredo de Deus, feiticeiro não interpreta. Segredo de Deus, macumbeiro não interpreta. Segredo de Deus, quem joga carta não interpreta. Segredo de Deus, ferradura está na porta, não interpreta. Segredo de Deus, esfinge no pescoço, não interpreta. Segredo de Deus, a meia-noite não interpreta. Segredo de Deus, encruzilhada não interpreta. Segredo de Deus, milho de pipoca também não. Segredo de Deus, mandinar não interpreta. Segredo de Deus, quem pode interpretar? Aleluia. Estou gastando dinheiro com vocês à toa. Ninguém consegue ler isso daqui. Na velhinha do palácio. Dá para dar glória a Deus aí, irmão, para ficar aqui nesse negócio. Na velhinha do palácio. Ela vai entrando. Na velhinha. Diz: o que foi, meu filho? Por que o senhor está assim? A coroa perdeu a graça? A coroa perdeu o valor? Ele disse: dá uma olhadinha lá. Veja o que está escrito ali na parede. Já veio aqui bruxo, feiticeiro, encantador, adivinhador, astrólogo. Ninguém pôde ler aquilo dali. A velha olhou, deu uma olhada e disse: meu filho, isso aí não é trabalho para feiticeiro. Isso aí não é trabalho para bruxo, para encantador, para adivinhador, para astrólogo. A senhora lê, eu não. Mas há no teu reino, há no teu reino. Isso aí é para quem tem o Espírito do Deus Santo. Há no teu reino. Quem tem o Espírito do Deus Santo aqui? Deixa eu ver. Quem tem? Oh, levanta a mão e manda dois glória. É por isso que ninguém entende. É por isso que ninguém consegue compreender isso daqui. Você talvez não pode ter cursado uma grande faculdade teológica. Talvez você não tenha nem um segundo grau completo. Mas você conhece os mistérios de Deus. Você conhece os segredos. Você conhece os mistérios de Deus. Você conhece os mistérios. Você conhece os mistérios. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Deus na vida. Quem tem o Espírito de Deus aqui, levanta a mão e manda glória para Jesus. Decanta na raça. Oh, Deus poderoso. Como é que é a história? A velhinha falou: Espírito dos deuses. É porque a velhinha era pagã. E para os babilônicos, como os babilônicos eram os pagãos, quem interpretava sonho e visão tinha o Espírito dos deuses santos. É porque não tinha um pentecostal lá. Se o pastor Maximiliano estivesse lá, quando a velhinha dizia Espírito dos deuses, ele gritava logo: não é dos deuses não, é de um Deus todo. Quem é ele? Olha, meu filho, fica ligado, irmão. No tempo de Nabucodonosor, seu pai, achou-se nele graça, meu Deus, luz, sabedoria, inteligência. Como é que é o nome dele? O nome dele é Daniel, que o rei Nabucodonosor chama de Belsazar. Manda chamar. Chamaram Daniel. Sabe o que eu acho mais lindo? É que Daniel aparece todo mundo, mas Daniel espera ser chamado. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele espera ser chamado por Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, ele não é oferecido. Quem tem o Espírito de Deus espera ser chamado por Deus. Quem tem o Espírito de Deus, aleluia, ele não tem uma placa na testa dizendo: me chama, me chama, me chama que eu sei, me chama que você pregar, me chama que você cantar, me chama que você palestrar, me chama que você louvar, me chama que você tocar. Quem tem o Espírito de Deus já tem tudo.
Deus já sabe a hora que vai chamar. Deus já sabe a hora que vai exaltar. Deus já sabe a hora que vai levantar. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Quem tem o Espírito de Deus? Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Não seja oferecido. Quem tem o Espírito de Deus espera ser chamado por Deus. Quantas vezes talvez era a sua vez, era a sua vez de cantar, era a sua vez de pregar, aí apareceu na sua frente, oferecido, disse: não chama ele não, chama eu, deixa ele para depois. Tomaram o seu lugar, você ficou para trás. Mas você tem um Espírito, você tem o Espírito de Deus. Continue aí, porque a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Pode ver que maior pregador pregar, pode ver que maior professor de grego, hebraico, aramaico, grego, latim, português, inglês, não me importa. Não perca a simplicidade que há na sua vida de pentecostal. Não perca. Isso é coisa de quem tem o Espírito de Deus. Chama ele. Lá vem Daniel. Agora não é mais um moço, agora já é um velhinho. Mas chegou aos 86 anos sem negar a Deus, crente fiel sem abandonar a fé. Nabucodonosor teve chance de lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, mas teve que assistir de pé que aquele que honra a Deus e não se prostra diante de Deus estranhos, fornalha de fogo vai servir de testemunho para você contar o grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Amém, Daniel? Daniel vai chegando, vai se aproximando. Versículo número 13. Veja o que diz. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel? Que pergunta linda. És tu aquele Daniel? Porque se não for aquele, meia volta e pode ir embora. Eu quero saber se você ainda é o mesmo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você ainda é o mesmo. Você é daquele crente que dá glória a Deus. Você é daquele crente que dá aleluia. Pergunta para ele aí: você ainda é o mesmo? Você é daquele crente canela de fogo? Você é daquele crente que gosta de aleluia? Pergunta para ele aí, você não está perguntando. Você ainda dá aleluia? Você é daquele crente que dá glória a Deus, fala em língua ainda, que gosta da Bíblia, que gosta de jejuar, que gosta de consagrar, que gosta de sentir poder, que gosta de sentir unção? Você ainda é o mesmo, Daniel. É o mesmo. Como é que é, rei? Eu não estou entendendo a pergunta. Você ainda é crente? Fala em língua ainda? Você ainda dá aleluia? A fama não mudou você? O cargo que você recebeu no ministério não tirou a sensibilidade de pentecostal? Você ainda é crente, Daniel? Deixa eu dizer outra coisa para vocês aqui. Não perca a simplicidade que era na sua vida de pentecostal. Isso é coisa de quem ainda é o mesmo. Isso é coisa de quem ainda é o mesmo. A gente olha em alguns congressos que a gente vai pregar, e vê que o povo fica botando fogo no limão. Não pula não, minha filha. Não pula no mistério não, porque senão o sapateiro do teu namorado vai ficar com vergonha de casar com tu. Senão o povo vai ficar com vergonha de você. Pula mesmo. Sapateia no poder, porque ele tiver vergonha de você. É porque ele não serve para você. Isso é coisa de quem ainda é o mesmo. Pregue bonito, fale bonito, cante bonito, adore Deus lindo ainda. Mas falar em mistério, irmão, ainda é bonito. Dá aleluia, ainda é bonito. Falar em língua, ainda é gostoso. Adore, 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 adore. Isso é coisa de quem ainda é o mesmo. Quem é o mesmo aqui, deixa eu ver.
dois bruxos feiticeiros. E ninguém pode ler aquilo dali. Se você me fizer entender o que está escrito, tu terás cadeado de ouro no pescoço, te vestirei de púrpura e tu serás o terceiro dominador. Aí Daniel disse: eu vou lhe provar que ainda sou mesmo. Então me prova, meu filho. Como é que você vai me provar que você ainda é o mesmo? E ele disse: deixa eu dizer uma coisa aqui. Os cargos do seu reino e as dádivas do seu trono, faça bom proveito. Dê para quem o Senhor interessar. Eu não dependo de tuas dádivas, mas eu vou logo dizendo: o que tiver escrito ali, eu não mudo. Deixa eu dizer outra coisa. Antes que o Senhor queira que eu leia, no tempo de Nabucodonosor, seu pai, ele teve um sonho, e ele pediu para eu interpretar, ele interpretei tudo sem medo. E ele foi comer capim 7 tempos os animais no campo, porque ele pediu para me interpretar. Então, antes que o Senhor queira que eu leia, eu vou logo dizendo: o que tiver escrito ali, eu não mudo, porque eu sou profeta de Deus. Olha para o irmão que está no céu, diga assim: eu sou profeta de Deus. Aqui nós devemos mudar escritura, viu, pastor? Não podemos mudar, não se deve mudar. Quem quiser, como que está escrito. Aqui eu não vou mudar a escritura para agradar A, B ou C. Não vou mudar e não se deve mudar. Você que vem para ser mudado. Aqui não é a Bíblia que tem que mudar para se adaptar. É o povo que tem que mudar para entrar na palavra. Então nós temos que levar um boi da água da palavra. Vamos tirando a máscara de cera. Vamos tirando a máscara. Vamos recebendo uma porção da água da palavra aqui. E vamos recebendo a glória de Deus. Não se deve mudar o que está escrito. Quem quiser como que está escrito, quem não quiser vai para casa, mas quem quiser como que está escrito. Aí disse: entra, meu filho, já deu para ver que você é o mesmo. Entra. Já deu para ver que você ainda é o mesmo. Pode entrar. Onde é que está a escritura? Deixa eu ver. Olha lá. Daniel entra naquela sala do banquete. Os vinhos. E em cima daquela mesa, os vasos sagrados de Deus. Aí Daniel disse: onde é que está escrito? Ele disse: olha lá, rapaz. Aí Daniel entrou na sala do banquete. Quando Daniel olhou, deu aquela olhada, deu aquele ar de sorriso e disse: é ele. É ele. E ele quem, Daniel? Quem é ele? Você conhece ele? Quem é ele, Daniel? Que até agora você conhece ele. Quem é esse que deixa o rei assim, com as pernas batendo na outra? Olha minha cara, como é que está, todo empalidecido, todo desfigurado. Você conhece ele? Quem é ele? Eu vi a sua parte da mão dele. Você conhece ele? Quem é ele, Daniel? Eu falo com ele 3 vezes durante ao dia. Aleluia! Oh, aleluia! Só conhece o que ele escreve, que fala com ele. Só conhece o que está escrito aqui, quem é íntimo dele. Só conhece o que está escrito aqui, quem fala com ele. Quem busca ele, quem adora ele, quem glorifica ele. Você glorifica ele, você fala com ele, ele fala com você. Se isso é verdade, levanta a mão e manda glória para Jesus de Nazaré. Como é que é a história, Daniel? É ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sabia que ele estava por aqui. Oh, Daniel lá no cativeiro, escuta isso aqui, jovens. Daniel lá no cativeiro, e ele disse: eu sabia que Deus não me abandonou. E Deus está aí no seu cativeiro. No cativeiro das dúvidas, no cativeiro da mocidade, no cativeiro das definições de adolescente para jovens, no cativeiro da luta em teu espírito e a carne. Resista. Eu passei por isso, venci. Você vai passar e também vai vencer. Não desista, porque Deus está aqui, Deus está aí, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está aqui, Ele está aí, Ele está aí,
Ele está aqui. É Ele. E você conhece Ele? Eu conheço. Porque eu converso com Ele 3 vezes durante o dia. Sim. Então interpreta. Ele disse: está pronto? Ele disse: lá vai. Mene, mene, tekel, ufazi. Sim. Interpreta? Isso é hebraico para mim. Está pronto? Pesado fortes na balança. E achado fortes em falta. Tem mais? Manda. De ti passou teu império e foi entregue aos medos e aos persas. Ei, tá, Deus, acabou o teu império. Agora o mais lindo. A gente olha, né? Mas o que foi que eu fiz, Daniel? Mas o que foi que eu fiz? Você bebeu vinho nos vasos sagrados de Deus. Aleluia. Mas por causa disso sim. Você não sabe como o dono é brabo quando mexe com isso. Mas ninguém usava ele, não foi feito para você usar. Mas estava jogado na tesouraria desde o tempo de papai. Não é teu. Mas ninguém usava aquele vaso, não foi feito para você usar. Mas o vaso estava cheio de poeira. O problema é do dono do vaso. Te cantará, mas por causa disso, Daniel, você tem aí cálices de ouro, de prata, de bronze que você poderia usar. Mas esses aqui, esses vasos aqui não. Esses vasos aqui tem dono. E o dono é brabo quando mexe com isso. Vamos pensar comigo, que eu gosto de pregar e pensar. Vamos pensar. Em Babilônia, uma cidade arquitetonicamente perfeita, jardim suspenso, os muros altos, 600 soldados tomando conta de toda a corte, empregados, súditos, mulheres bonitas, formosas, atraentes, cientistas, bruxos e cantadores, feiticeiros, sábios e cantadores. A Babilônia estava cheia de gente importante da época, e lá dentro da tesouraria, os vasos de Deus escondidos lá. Aí Deus olhava de lá do céu, uma conjectura minha. Olhava e dizia: aí tem bruxo, tem cantador, aí tem feiticeiro, tem astrólogo, tem mulher bonita, tem mulher atraente, tem formosa. Mas o mais importante para mim aí dentro de Babilônia são esses vasos que estão aí dentro da tesouraria. No dia que mexer nesses vasos, eu desço aí e quebro tudo aí embaixo. Ninguém toca. Ninguém toca, dá para você entender o amor de Deus por você. Você não comprou creme, você não custou preço de sangue de bode. Você não foi comprado por ouro nem por prata. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você foi pago pelo alto e bom preço. Jesus levou na cruz todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Ele pagou e disse: Pai, está tudo consumado. Oh querido, a tristeza, a agonia, a dor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele está dizendo: você é meu, você é meu, você foi comprado, você tem dono, você tem dono, você não é qualquer um, você tem dono. Mas Daniel, eu só bebi vinho. Aí é que está o problema. Esses vinhos ou esses vasos, eles não foram feitos para ser cheios do vinho de contenda. Eles foram feitos para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo uma coisa poderosa para você que, querido, você tem dono. Você foi comprado, você é vaso de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. Querido, humilhado debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo certo Ele vos exaltará você como vaso. Eu quero chamar a cantora que cantou aqui em nome de Jesus para cantar.
alma aqui, poderoso. Eu quero chamar aqui na frente só os vasos, só os vasos, só os vasos. Eu quero chamar aqui só aquelas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar aqui as pessoas que querem ser batizadas. As pessoas que não querem pode ficar aí mesmo. Mas as pessoas que querem vir aqui, eu não vou pedir muito tempo não. Se quiser vir mexer, se quiser ficar aí sentada. Mas as pessoas que já falaram em língua não falam mais, já está enferrujada, vem aqui que Jesus quer te renovar. Vem aqui em nome de Jesus, sem perder tempo, querido, que a hora já está avançada. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, vem aqui. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus me diz nessa noite que tem vaso que está na partilheira cheio de poeira. O rei vai mandar buscar hoje, vai limpar o vaso, vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e vai tornar a ser cheio. Só quem ser cheio, só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio, vem aqui em nome de Jesus.